Bom dia, queridos irmãos. Que a doce paz de Jesus envolva os nossos pensamentos, harmonizando-nos para o bem, para a caridade, a fim de que todos nós possamos sentir essa serenidade e essa paz que o Evangelho nos traz no convite incessante às nossas mudanças mais íntimas no campo dos nossos sentimentos. Hoje nós vamos ler o ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai, sobretudo, a peito o amar aos que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo que deveis considerar modelo deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem, mas precisamente esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiassem como vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. Amá-los é a hóstia imácula que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações, hóstia de agradável aroma, e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei do amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes, mas é ao contrário, prova mais angustiosa, e eu o sei bem, porquanto durante a minha última existência terrena, experimentei essa tortura. Mas Deus está a pune nesta vida e na outra os que violam a lei do amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio distancia dele. Nós convidamos a todos a elevar o seu pensamento até Jesus, para que esse amor fecundo do Mestre possa diluir essas sensações, esses sentimentos que ainda muitos de nós carregamos em virtude das dificuldades de nossos sentimentos no campo do egoísmo. Pai amantíssimo, Senhor de nossa vida, eis-nos aqui, Senhor, a orar, a rogar o amparo espiritual para cada um de nós. Fortalecei-nos, Mestre, para que possamos compreender o verdadeiro sentido do amor, para que nós possamos retirar das entranhas profundas do nosso ser os sentimentos contrários ao bem, que possamos abraçar com a caridade, a fim de que venhamos eliminar uma vez por todos esses sentimentos nefastos que muitas vezes atrofia a nossa capacidade de amar e de sentir o desejo de servir. Que o Senhor, na sua infinita misericórdia, possa contribuir com o nosso bem-estar, com a nossa evolução e com aquilo que nós possamos dia a dia aprender com o seu Evangelho de luz e de amor. Sê conosco, Jesus, que esta dádiva sublime se estenda a todos os corações que ora compartilham conosco deste Evangelho, rogando ao Pai, a Jesus, que nos fortaleça hoje e sempre, que assim seja. Queridos irmãos, nós estamos lendo um sentimento bastante complexo que é o ódio. E se Jesus nos fez o convite de amai-vos uns aos outros e sereis felizes, é preciso que a gente mergulhe para dentro de nós, observando o quanto ainda somos imperfeitos, quantos sentimentos ainda ramificam dentro de nós como raízes do egoísmo, e que o egoísmo cada vez mais
precisa ser banido de dentro de nós, para que não venhamos mais a conviver com ódio, com ciúme, com a inveja, que são situações que muitas vezes degrine para todos nós o amor, a moral e deturpa também a nossa personalidade. Para muitos, amar o inimigo ainda é um sacrifício, mas, no entanto, nós não podemos deixar de pensar que o amor é a essência de todos os outros sentimentos. E amar ao próximo é, pois, abjurar todo sentimento de ódio, de animosidade, de rancor, de inveja, de ciúme, de vingança, todo desejo e todo pensamento de prejudicar. É isso que nós queremos, Senhor. Que a nossa vontade possa expandir, fortalecer o pensamento nesse sentido. É perdoar aos inimigos e retribuir o mal com o bem. Nós rogamos a Jesus para que possamos compreender a força da indulgência para as imperfeições de nossos irmãos e não procurar mais o argueiro no olho daquele que caminha conosco. Nós precisamos perceber que nós não podemos mais esconder ou desculpar as nossas faltas em função dos nossos sentimentos ainda mergulhados na maledicência. É preciso, Senhor, que nós aprendamos a mudar esses sentimentos, modificando nossa forma de pensar e de criar, a fim de que sejamos fortalecidos para o caminho do bem, para a caridade e benevolência, porque é só na caridade que nós vamos reconhecer o valor do nosso irmão. Amado Mestre, nós pedimos também para que nós não venhamos a alimentar esse pensamento mortífero que é ainda esse ódio que nós carregamos e que muitas vezes nós passamos ele para outros irmãos. Nós não podemos mais alimentar esse ódio para que a gente não aumente também o rancor, como nos diz o Evangelho. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos os exemplos desse devotamento. Ele, que foi o missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Então, é um item tão curto, mas de tanta expressão para todos nós. É importante que nós possamos sentir esse sentimento no nosso coração, para que nós possamos ver que somos nós que o criamos e precisamos eliminar. Então, nós precisamos deixar essas paixões inferiores que muitas vezes encontra guarida em nosso pensamento, o ódio, a vingança, para que nós possamos sentir dentro de nós uma mansuetude, um amor, para que possamos cada dia mais sentirmos o valor daqueles irmãos que caminham conosco, que nos ensinam e que estão sempre junto de nós. Queridos irmãos, é preciso que a gente saia dessa ira que muitas vezes somos submetidos e que destrói tanto, tanto as nossas condições mais íntimas. E tudo isso, queridos irmãos, ainda é a força do egoísmo, do orgulho, dessa ambição, da cupidez que muitas vezes carregamos dentro de nós, que são fontes geradoras do ódio, da inveja, do ciúme, da maledicência. E tudo isso, queridos amigos, são ervas venenosas que nós precisamos arrancar de dentro de nós com o amor, com a caridade e com a humildade. É preciso que a gente possa pensar que quem alimenta o ódio, ele ativa fogo no próprio coração. Então, nós não gostaríamos de forma alguma
vivermos desta forma. E é preciso que a gente veja que o ódio, ele cria também uma sementeira difícil. E hoje eu vou ler uma mensagem do irmão X que me toca profundamente e sempre me tocou, me levando a ter muito cuidado com os nossos pensamentos. A mensagem chama Seara do Ódio, mas que essa mensagem possa fazer com que você reflita no que seja a matriz do ódio, porque é como se você pegasse um contador, um conta-gota de uma substância escura e colocasse numa jarra de cristal de água. E você vai ver o que essa substância ela é capaz de transformar a água, impossibilitando que ela seja usada por nós. Então, eu vou ler essa mensagem, Seara de ódio. Não, não te quero em meus braços, dizia a jovem mãe, a quem além do Senhor conferira a doce missão da maternidade para o filho que desabrochava do seio. Não me furtarás a beleza. Significas trabalho, renunciação, sofrimento. Veja a vaidade, irmãos. Mãe, deixe-me viver, suplicava-lhe a criancinha no santuário da consciência. Estamos juntos. Dá-me a bênção do corpo. Devo lutar e regenerar-me. Sorverei contigo a taça de suor e lágrima, procurando redimir-me. Completar-nos-emos. Dá-me arrimo. Dar-te-ei alegria. Serei o rebento de teu amor. Tanto quanto serás para mim a árvore de luz, em cujos ramos tecerei o meu ninho de paz e de esperança. Não, não, não me abandones. Expulsar-te-ei. Piedade, mãe. Não vês que procedemos de longa alma, de longe, alma com alma, coração a coração? Que importa o passado? Vejo em ti tão somente o intruso cuja presença não pedi. Esquece-te, mãe, de que Deus nos reúne. Não me cerres a porta. Sou mulher e sou livre. Sufocar-te-ei antes do berço. Compadece de mim. Não posso. Sou mocidade e prazer. És perturbação e obstáculo. Veja aqui a força da vaidade do egoísmo, quando eu só olho para mim e valorizo o corpo e valorizo tanto a matéria, esquecendo dos nossos compromissos redentores com outros filhos de Deus. Ajuda-me, mãe. Auxiliar-te seria cortar a minha própria carne. Disputo a minha felicidade e a minha leveza feminil. Mãe, ampara-me, procuro o serviço de minha restauração. Dia a dia renova-se o diálogo sem palavras, até que quando a criança tentava vir à luz, disse-lhe a mãezinha cega e infortunada, constrangendo-os a beber o fel da frustração. Torna as sombras de onde vem, morre, morre. Mãe, não me mates, protege-me, deixe-me viver nunca. Socorre-me, não posso. Durante o repelido, caiu o pobre filho nas trevas da revolta e, no anseio desesperado de preservar o corpo terno, agarrou-se o coração dela, que destrambelhou à maneira de um relógio desconcertado. Ambos, então, ao invés de continuarem na graça da vida, precipitaram-se no despenhadeiro da morte. Desprovidos do invólucro carnal, projetaram-se no espaço, gritando acusações recíprocas. Achavam-se, porém, manados uns aos outros pelas cadeias magnéticas de pesados compromissos, arrastando por muito tempo, detestando-se e recriminando-se mutuamente. A sementeira da crueldade atraíra a seara de ódio, e a seara de ódio lhes impunha nefasto desequilíbrio. Anos e anos desdobraram-se sombrios e inquietantes para os dois,
até que um dia, caridoso espírito de mulher, recordou-se deles em prece, carinho e piedade, como ofertar-lhe o próprio seio. Ambos responderam famintos de consolo e renovação, aceitando o generoso abrigo. Envolvidos pela carícia maternal, repousaram, enfim. Brando sono pacificou-lhes a mente dolorida. Todavia, quando despertaram de novo na terra, trazia o estigma do clamoroso débito em que se haviam reunido, reaparecendo entre os homens, como duas almas apaixonadas pela carne, disputando o mesmo vaso físico, no triste fenômeno de um corpo único sustentando duas cabeças. Queridos irmãos, o amor cobre a multidão de nossos pecados, mas, porém, ninguém foge à lei. E nós precisamos tirar essa situação que ainda vive dentro de nós, porque nós sabemos o quanto o aborto é difícil, ainda mais o aborto que constitui um crime, que é aquele aborto provocado, em que muitas vezes nós não compreendemos a função de tantas oportunidades que Deus nos concede. E nós vamos ver o quanto nós precisamos pensar e comovemos-nos cada dia mais com as tragédias que hoje nós temos visto, conflitos de toda sorte, paira sobre os pensamentos de nossos irmãos, trazendo ainda algemas que vai organizar para eles sérias lapidações. É preciso que o crime saia de nossos pensamentos e que no silêncio do santuário doméstico ou no regaço da natureza divina que vive em nós, saibamos agradecer a Deus. Nós que somos os homens da terra, precisamos, sobretudo nós, mulheres, corações maternos, precisamos observar todas as vezes que somos chamados, para que nós não venhamos a nos desequilibrarmos, mas que nós possamos abrir o coração para receber os filhos de Deus, que são bênçãos divinas que nos sustentam e nos amparam. Por isso, queridos irmãos, é preciso que a gente possa olhar para dentro de nós, contemplando a nossa consciência, para que nós não venhamos a praticar os crimes que muitas vezes, como o aborto, que foi a mensagem de hoje que trouxe, possa nos trazer maiores dificuldades. Então, nós pedimos que Deus nos proteja e que esse sentimento de ódio, de mágoa, de egoísmo não perdure mais em nossos corações. Que Deus nos abençoe e que a paz augusta de Jesus se faça dentro de nós. Amigos, contemplemos a natureza, voltemos os olhos a Jesus, pois em nossa intimidade não sabemos quais são as dores que permeiam e as suas causas. E que nesta manhã, sob a luz do Evangelho, pedimos a Jesus a caridade do passe, que esses amigos espirituais possam nos auxiliar a vencer a nós mesmos, as nossas dores mais íntimas, fortalecidos pela fé, pela coragem, para mudar o nosso olhar, as nossas escolhas em relação à vida. Ó Mestre, que essa transfusão de fluidos possam nos fortalecer, fluidifique as nossas águas e que a paz divina esteja em nossos corações. Que Jesus, na infinita bondade, possa olhar por todas as almas em desespero, aquelas que ainda guardam ódios tenebrosos dentro de si,
pois elas não sabem, muitas vezes, a consequência dos seus atos. E voltando para a imortalidade, que elas possam lembrar que todos os seus atos geram consequências para quem o faz. Obrigado, Jesus. Ajude-nos a sair dessas vibrações, para sentir a força do amor, do bem e da caridade. Amigos, queridos irmãos, recebam com alegria em seus corações as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, e que a paz e a esperança se faça junto de nós, com o olhar doce e suave do nosso querido Eurípedes Barçanufo. Que as vibrações deste Espírito emanadas pelo Colégio Allan Kardec cheguem até você. Paz e confiança. Que assim seja.